Muito bem, senhores. Então, nós vamos começar agora a aula nossa de hoje, né, de processo de trabalho, dando continuidade ao nosso primeiro encontro, a nossa disciplina, e vamos falar um pouquinho sobre o processo do trabalho, sobre a questão das fontes do direito processual do trabalho, né? Vamos conhecer um pouco do nosso sistema processual e vamos depois falar dos princípios que regem, né, os princípios que são comuns e que regem tanto o processo civil como também o processo do trabalho. Olha só, senhores, nós já falamos, né, e os senhores já sabem disso há muito tempo, que o processo ele tem uma finalidade do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico. E o processo, para nós, né, na nossa sociedade, no nosso modelo, ele tem um papel muito importante no Estado democrático de direito. Essa ideia de que o processo é um instrumento é porque ele não é, na verdade, ele não tem em si mesmo uma finalidade. E isso os senhores já viram, né, em outras disciplinas, e aqui no processo do trabalho não é diferente, né? A gente sabe que o processo ele não tem um fim em si mesmo, ele nada mais é do que uma forma de atingir a garantia, a efetividade dos direitos do cidadão, daquela matéria específica sobre o qual o processo versa. Nós vamos falar aqui daqui a pouco, coisa até que vocês já são craques, né? Mas nós vamos abordar isso hoje, a questão dos três subsistemas processuais, né? Vocês sabem que a gente tem um processo civil, a gente tem um processo penal e a gente tem um processo do trabalho. Nós vamos falar disso aqui já já. Para que a gente possa prosseguir nisso aí, nós temos que lembrar aquela fundamentação clássica, né, do direito, que são as chamadas fontes de direito. Os senhores já estudaram várias disciplinas de direito, estão aí no sétimo, no oitavo período, e os senhores já sabem que existe, né, fontes, o que a gente chama de fontes, que na verdade é aquela conceituação, aquela fundamentação, tudo aquilo que compõe e faz com que o direito exteriorize essa questão de como ele vai, em sociedade, funcionar. Então, observam os senhores que a ideia é que essas fontes do direito tragam os fundamentos, aquilo que dê validade, que dê sustentação, tanto às normas jurídicas, quanto à forma aplicação, da própria aplicação, validação dessas normas jurídicas no dia a dia, em sociedade, enfim, na sua aplicação efetiva na busca do direito. Quando a gente fala em fonte do direito, claro que é como se fosse uma metáfora, né? E aí essa metáfora é ligada àquela ideia de como, tal como a água surge da fonte, o direito também surge de um fundamento. Então, a gente tem uma classificação das fontes, e aqui o que interessa para nós no processo de trabalho é essa classificação em fontes materiais e aquelas fontes formais. Já estudamos isso em outras disciplinas e no processo do trabalho segue aquela mesma linha. As fontes materiais são aquelas potenciais do direito processual do trabalho, ou seja, em regra, elas decorrem do próprio direito material trabalhista. Vejam bem, senhores, nós estamos aqui estudando direito processual, mas nós sabemos que o direito processual ele tem a finalidade de fazer valer aquele direito material, o direito do trabalho, propriamente dito, aquele direito que você estudar lá no sexto, no sétimo período, direito de trabalho 1, direito de trabalho 2, ramo individual, ramo coletivo, contrato de trabalho, hora extra, 13º, férias com garantia, enfim, as normas que regem aquelas relações de trabalho e relação de emprego, que são aplicáveis a essas relações. Então, essas fontes materiais, elas vêm, elas emergem, elas surgem, elas têm fundamento nesse direito material do trabalho. E os senhores sabem que
Não sei. E os senhores sabem que o direito do trabalho tem nas suas fontes, né, como forma de fundamentar essas fontes, fatos sociais, fatos políticos, fatos econômicos, culturais, éticos, morais, enfim. Cada povo, em cada momento histórico, em determinada situação específica, cria, né, por questão cultural, por questão histórica, esses fundamentos que vão disciplinar o direito e que vão servir de base para essas regras. No caso do processo, isso é mais fácil, porque nossas fontes materiais decorrem do próprio direito material. Então, aquilo que é determinado como sendo direito do trabalho é fonte material do processo do trabalho, né? A ideia, senhores, é que essa interpretação desse conjunto de normas, eles tenham respaldo não só na ordem jurídica, mas também naqueles fatos, na interpretação da lei, né? Na vida cotidiana, cultural da sociedade, das pessoas, porque isso vai legitimar o direito, né? Então, senhores, toda vez que a gente busca a solução do conflito, é muito importante que essa solução seja uma solução considerada legítima. Legítima por quem? Quem tem que considerar legítima a solução do conflito são aqueles para os quais essa solução será direcionada. Daí a importância da figura dessas fontes. As fontes formais, essa aí já são mais fáceis, são aquelas que dão caráter de positividade, ou seja, de direito positivo ao processo do trabalho. Vocês lembram lá do primeiro período, introdução ao estudo do direito? Vocês estiveram lá, foi comigo ou foi com o professor Gustavo? Professor Gustavo, né? Ele deve ter ensinado para os senhores lá o direito positivo. Olha só, vejam bem, as fontes formais são aquelas que estão positivadas no ordenamento jurídico. Então, eu tenho aquela fonte formal direta, que é a lei, em sentido genérico, ato normativo, administrativo, ato editado pelo poder público, né, o costume, as indiretas, doutrina, jurisprudência, as fontes formais de explicitação, né, ou integrativas, analogia, princípio geral de direito, equidade, tudo aquilo que a gente viu lá no primeiro período. Então, vejam os senhores que essas fontes formais, né, e no nosso caso, principalmente as fontes formais diretas do direito processual do trabalho, que são as normas constitucionais, que são a CLT, as nossas leis específicas, elas é que vão dar ao direito processual do trabalho a coerência enquanto sistema, na verdade, subsistema processual, né? Então, essa classificação, ela nada tem de diferente com aquelas outras que os senhores já viram em disciplinas diversas, né? Fato é, senhores, que junto dessas fontes, também, né, dessas fontes formais, terão aquelas regras próprias dos tribunais. E nesse ponto, eu sempre gosto de ressaltar para os senhores a importância que é conhecer o regimento interno dos tribunais. No processo do trabalho, isso é ainda mais importante, porque a nossa CLT, apesar dela ser uma norma voltada tanto para o direito material quanto para o direito processual, apesar da gente ter uma aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, é fato que nós temos no regimento, no estatuto, né, principalmente nos regimentos internos dos tribunais, previsões específicas. Nós vamos aprender aqui, senhores, vamos aprender aqui que existem recursos específicos do direito do trabalho que são regulamentados pelo regimento interno, por exemplo, do TST. Existe recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho que só o regimento é que regula. Nós não vamos achar isso na CLT, nós não vamos achar isso em processo civil. Então, a gente sempre ressalta aqui a importância que é os senhores conhecerem o regimento interno dos tribunais, principalmente, senhores, principalmente naqueles que os senhores irão atuar, né? Aqueles que os senhores irão atuar, muito importante que você saiba, que você conheça, né? Como funciona aquele tribunal, quais são as normas próprias
e específicas, né, desse tribunal, né, daquele tribunal em que vocês vão estar, obviamente, atuando, ok? Então, essas fontes do direito, elas têm esse papel, né? Elas têm a importância de trazer para nós essa fundamentação a partir da qual funcionará, literalmente, né, a nossa justiça do trabalho, as nossas regras processuais, e vai dar também coerência a esse sistema, a essa organização, a essa divisão, tá certo? Com relação à questão da teoria processual, nós também temos a nossa teoria geral, né, do direito processual do trabalho. O processo do trabalho, ele é um sistema metodológico reconhecidamente autônomo, faz parte, né? É um ramo do direito privado. Nós sabemos lá que o direito ele se divide em dois grandes ramos, ramo privado, ramo público. O processo de trabalho faz parte é um ramo do direito privado, né? E nós temos sim uma teoria geral do processo, por quê? Porque o nosso processo trabalhista, ele também tem um conjunto de conceitos, de princípios, de metodologia, de organização, estruturação, né, compatíveis entre si, né, e que fazem, inclusive, essa interligação e essa diferenciação dos subsistemas processuais. Tudo aquilo que vale para fins de teoria geral, processual, para os demais subsistemas, também vale para o processo do trabalho. Claro que aqui no processo do trabalho nós teremos as suas peculiaridades, as suas especificidades, tal como a gente tem no processo civil, tal como a gente tem, por exemplo, no processo penal e assim sucessivamente. Mas aquela teoria, né, monista de que o processo é uma coisa só, ou aquela teoria dualista que a subdivisão do processo é correta, porque o processo ele se divide, se especializa, todas as duas, elas abrangem a figura do processo do trabalho. Aquilo que vocês aprenderam em teoria geral do processo também é aplicável ao processo do trabalho. O que a gente faz aqui é lembrar aos senhores, né, como a gente falava no início da aula, que o processo ele tem uma finalidade dentro do Estado, e principalmente no modelo do Estado que o nosso país adota, né, em que o processo está ligado a um sistema judiciário eficiente, a um sistema judiciário eficaz, cujo principal objetivo deve ser propiciar ao cidadão, propiciar à sociedade um acesso à justiça sem nenhum tipo de maculação, né? Vejam os senhores, a ideia é que o processo, na nossa sociedade, que é uma sociedade não só um Estado democrático, mas um Estado social, democrático de direito, é que o processo ele tenha base constitucional, certo? Ele tenha princípios fundamentais, rígidos, que ele funcione na busca de uma sociedade mais livre, mais justa, solidária e que vise, sobretudo, senhores, a correção das desigualdades sociais, promoção do bem-estar, da justiça social para todos os cidadãos, né? E, obviamente, que assim se alcance, aspas, uma pacificação social, né, através da democracia. Então, vejam bem que não é só uma questão de se justificar a existência e a garantia de direitos, não é só isso, mas é garantir. Os direitos existem, eles estão lá previstos. Pega a Constituição Federal, lê o artigo 5º da Constituição Federal. Já comentei isso com os senhores aqui em aula passada. Chega a emocionar. A leitura do artigo 5º da Constituição Federal, leitura do artigo 7º. Quem já pegou o rol de direitos do artigo 7º e leu pausadamente, né, dando sentido a cada um dos direitos que lá estão previstos, sabem que, em termos de previsão de direito, rol de direitos, nós temos demais. Mas de nada adianta você ter uma justificação
E nada adianta você ter uma previsão se efetivamente o seu processo e o seu sistema judiciário não garantir a efetividade desses direitos. E esse é o papel, né, do nosso sistema processual trabalhista. Fazer com que o processo seja, de fato, um instrumento não só não só para fins de justificação de direito, mas de efetividade, de garantia. E no processo do trabalho, senhores, a efetividade é grande. Não é à toa que o processo civil ele vem se aproximando do processo do trabalho a cada modificação e a cada alteração processual. Quem conhece o processo civil e conheceu o processo civil antes do novo Código de Processo Civil, né, estudou o Código de 73, antes da alteração, a gente passou em 2015, hoje já estão estudando com o novo código, né, que já nem é tão novo assim, mas, enfim, é muito nítida a mudança que tem de paradigma daquele Código de 73 para o atual Código. E também é muito nítido que esse atual Código se aproximou bastante do processo trabalhista. Porque no processo de trabalho, a nossa efetividade enquanto garantia de direito, ela de fato existe. Há grande preocupação nesse sentido. E considerando essa compreensão desses princípios constitucionais, considerando a ideia do acesso à justiça, das garantias fundamentais, né, e do devido processo legal, obviamente, sem deixar de lado o devido processo legal e todos os seus princípios de ampla defesa, contraditório, duração razoável do processo. O processo trabalhista, em regra, ele é mais rápido que os demais processos, né? É uma realidade do processo de trabalho, enfim. Levando isso tudo e considerando, né, que a gente tem esse papel, essa função do processo ser, de fato, uma forma de realizar, né, a justiça e garantir que essa justiça tenha uma efetividade, é que a gente vê a figura dos chamados escopos do processo de trabalho. E aí entra naquilo que eu falei. Somos um sistema processual? Sim. Na verdade, o sistema processual brasileiro, pátrio, a gente pode dizer que ele se divide em 3 subsistemas. É aquilo que a gente falava há pouco. Processo civil, processo penal e processo de trabalho, né? Que é o objeto do nosso estudo aqui. A ideia, senhores, é que dentro de cada subsistema você tenha uma generalização a partir dos fundamentos de cada matéria, de cada subsistema, de forma que você consiga implementar e garantir aqueles valores que a nossa sociedade, de forma democrática e pluralista, prega em cada ramo. Então, observem, os senhores, que a ideia de dividir o processo é especializar. Porque especializando o processo, processo de trabalho, processo penal, processo civil, a possibilidade de se ter efetiva garantia de direito e realização de uma justiça mais social, ela é muito maior, né? Fica mais fácil para o Estado solucionar os conflitos. O bem comum fica, em tese, mais fácil de ser alcançado, tá certo? E fruto disso é assegurar aquilo que a gente já conhece, né? Que é a existência digna, a preservação dos direitos humanos, né? Dos valores sociais, etc, etc, etc. E isso está lá na nossa Constituição. E é aí que entra as 3 funções ou os 3 escopos, né, do sistema processual. O primeiro é social. Alguém chamou para falar, gente? Alguém quer falar aí, não? Vamos lá. O primeiro é social. Por que social? Porque através do processo eu tenho a pacificação dos conflitos. Eu consigo solucionar os conflitos através de um processo, porque no processo eu terei a tutela jurisdicional. E só no processo eu consigo uma sentença. Sem processo não tem sentença. Então, o Estado presta a tutela jurisdicional no processo e, assim, dá-se a justiça social, porque corrige desigualdade, porque é aquela história, promove o bem de todos, teoricamente, no processo, todos são iguais perante a lei,
há tratamento igual aos litigantes, o que é assegurado para um é assegurado para outro, as normas do devido processo legal são respeitadas, né? Então, observem os senhores que não há discriminação, não há diferenciação em razão da condição socioeconômica, nem de sexo, nem de raça, nem de cor, nem de nada, né? Orientação sexual, idade, nada disso. Então, a ideia é que o Estado utilize o processo como fins de pacificação dos conflitos e que aplique a lei com justiça social. Por isso que ele tem a chamada função social. A segunda função, ou escopo, é o político, porque através do processo o cidadão consegue participar da solução dos conflitos de forma democrática. E aí, senhores, a administração da justiça é realizada através de implementação das políticas públicas do Estado que facilitam essa democratização, que permitem acesso ao poder judiciário, né? E que, na verdade, até coletivizam o processo. E no processo trabalhista isso é comum. Vejam bem, nós temos situações aqui, no direito coletivo, de negociações, que você tem um acordo coletivo que vale para uma empresa inteira. Você tem convenção coletiva que vale para uma categoria inteira. Você garante, por exemplo, que no comércio, os empregados do comércio que têm a convenção coletiva terão, em regra, a mesma base fundamental de direitos previstos ali, ó, reajuste de salário, piso salarial, né, sei lá, uma quebra de caixa, enfim. Então, a ideia é que seja também o processo um instrumento político que permita essa participação democrática do cidadão na administração da justiça e nessas políticas públicas do Estado, né, principalmente de democratizar, de facilitar o acesso ao poder judiciário. E, por último, senhores, tem a função jurídica do processo. A função jurídica do processo, ela se revela quando a gente entende que é através do processo, que é um instrumento que não tem finalidade em si mesmo, mas é um instrumento de efetivação dos direitos individuais, coletivos, meta-individuais. Veja bem, através do processo, que tem uma técnica processual adequada, própria daquele subsistema, que tem, né, uma base, um fundamento de hermenêutica jurídica voltada, né, à garantia desses direitos que cada matéria prevê, como, por exemplo, a matéria trabalhista. Veja, nós vamos estudar aqui vários princípios do processo de trabalho. Vocês já estudaram, por exemplo, lá no processo de trabalho 1, a figura do princípio da proteção. Empregado é a parte hipossuficiente da relação, né? Vejam, são regras, são fundamentos que permitem e que buscam a efetivação desses direitos até na hora de interpretar o direito, né? Lembra daquele princípio que vocês estudaram lá, no direito material, que falava sobre a primazia da realidade sobre a forma? Mais vale o que acontece na prática do contrato de trabalho do que o que efetivamente está escrito num pedaço de papel? Né? Se você tem um contrato escrito de um jeito, mas tem uma prática trabalhista em outro sentido, aquilo que valia na realidade do desenvolvimento do contrato de trabalho vai prevalecer sobre o que está escrito no papel. Lá no papel está escrito que o empregado não faz hora extra. Lá no papel está escrito que ele trabalha 8 horas por dia. Mas, na prática, esse empregado trabalhava 10 horas por dia. O que vai prevalecer? O trabalho de 10 horas, se ele consegue comprovar isso, ou o que está escrito no papel que é 8 horas? Nós sabemos que são as 10 horas. Exatamente, Ana, isso aí. As 10 horas. Então, a ideia é essa, né? A ideia dessa função jurídica do processo é exatamente isso, né? É permitir que esses direitos sejam garantidos, mas que eles tenham efetivação de acordo com a técnica processual adequada. Está acompanhando aí, Verônica? Ó, você pediu para a gente fortalecer aqui a questão da função jurídica, é essa. Ó, garantir a efetivação dos direitos individuais, meta-individuais, coletivos, através dessa técnica processual adequada, que tem fundamento em uma hermenêutica jurídica, sempre voltada justamente para essa garantia, para essa efetivação desses direitos. A ideia é que a gente tenha um processo justo,
que por meio dessa tutela jurisdicional, né, esses direitos que são reconhecidos e que são lá positivados no ordenamento, aquele rol, ó, aquele tanto de direito lá do artigo 7º, olha que bacana, que eles tenham de fato efetividade. São previstos, estão positivados, mas e na prática? Eles se efetivam a tempo e modo? A função jurídica do processo é garantir exatamente isso, correto? Então vejam os senhores que, tal como os demais ramos processuais, o processo do trabalho tem essa sua fundamentação, né? E com base nessa sua fundamentação é que ele consegue efetivamente fazer que esses direitos se realizem, ok? Combinado, senhores? Tranquilos aí? Até aqui nós caminhamos bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Os senhores têm alguma dúvida, algum ponto que os senhores querem aí ponderar ou observar alguma coisa, fazer alguma observação, algum comentário? O senhor acabou de falar a respeito do sistema processual, né? Quem está falando? Só para... Cristiane. Cristiane. Pode falar, Cristiane. Eu estou seguindo uma lógica aqui do seu conteúdo. Vamos lá. Só para Professor, a teoria monista e a dualista, qual a mais usada efetivamente no processo trabalhista? Na verdade, Jamil, hoje a gente vai falar até de uma teoria mista, porque o processo do trabalho ele não deixa de ser um processo específico, individual, único, mas ele também contempla essa interdisciplinariedade, vamos dizer assim, com outros processos. Por exemplo, veja você que essa teoria, assim, para a gente falar sinceramente, essa teoria monista, teoria dualista é um pouquinho antiga, sabe? A gente ensina isso porque está na ementa, está nos livros, você vai encontrar isso lá. Vamos falar a verdade, né? Na prática aqui, no direito moderno, numa coisa mais próxima da nossa realidade, né, Ana? Mais perto da gente. É muito bacana a teoria dualista, é muito bacana a teoria monista, mas na prática é uma teoria mista, porque olha só, nós temos aplicações de normas subsidiárias do CPC. Naquilo que o processo de trabalho é omisso, desde que seja compatível, eu posso buscar a aplicação do direito comum, né? De forma subsidiária, que é o CPC no nosso caso, processo civil. Entende? Então, eu falar que o que vale é o processo do trabalho separado de tudo, independente, só ele, ninguém mais com ele convive, e ele não se relaciona com outros ramos, talvez não seja tão correto. Da mesma forma como eu falar que ele também não tem autonomia suficiente para se impor e depende dos outros ramos para poder se estabelecer, também não está correto. Então, a gente prefere falar que o ideal é você entender que há uma subdivisão, que o direito processual se divide, se especializa, justamente para dar uma efetividade, uma garantia maior àquele direito que ele protege. Beleza? Mesmo, certo, usando, mesmo que subsidiariamente, às vezes, o CPC, né, o civil, a essência trabalhista ela tem que prevalecer, né? Sempre. Independente Inclusive, se houver do incompatibilidade, subsídio a usado. gente nem aplica o CPC, ainda que permitida a subsidiariedade. Pode ser usado analogicamente algumas coisas do direito do trabalho, por exemplo, uma decisão ser usada como se fosse, Não, do direito claro, do trabalho, sim. guardando a devida proporção, certo? Né? Não é igual o direito penal, que não pode, às vezes, usar analogia, né? Não, a gente usa muito. Certo. Nós vamos falar mais disso Ok. aqui, tá? Inclusive na questão da interpretação da hermenêutica, Perfeito. nós vamos trabalhar isso bem, beleza? Professor, Nosso tempo está você acabando indica esse aqui. manual? Oi, quem está falando? Você indica esse manual? Oi, quem? Você indica esse manual? Maria Do Socorro? Marchiori? De quem? Do Marchiori. Professor Marchiori? Do Anderson Marchiori. Sim, livro dele é muito bom. Inclusive, já falei isso na aula passada, né? Inclusive, ele ficou até de mandar um link para a gente aqui, para ver se a gente consegue achar para os senhores o conteúdo e tal. Eu aconselho que a gente tenha sempre uma consulta em mais de uma fonte bibliográfica. Inclusive, nós temos cursos completos do processo de trabalho, que é interessante que os senhores tenham acesso a eles. Mas o do professor Marchiori também é um excelente livro para poder acompanhar o nosso conteúdo aqui. Inclusive, eu falei isso no nosso primeiro encontro, né? Quem estava aqui viu isso, né? Eu não assisti o Além de um primeiro excelente encontro, não. escritor, é um excelente professor, é meu amigo, meu professor também, tá?
Eu acho que ele está bem resumidamente, Ah, tá o bem, livro dele é bem tem conciso, para bastante, estudo assim, é uma beleza. Mas não vamos ficar só no livro, não, independente de quem seja, tá? Vamos com certeza. tentar fazer uma pesquisa melhor, tá Ah, bom? bom. Senhores, a reunião vai ser encerrada agora, por causa do tempo aqui. Eu vou fechar esse conteúdo, vou salvar o vídeo e daqui 5 minutos nós vamos entrar novamente, combinados? O link é o mesmo. Espera só um minutinho. Oi? Espera só um minutinho. É porque Tá, Verônica. eu fiquei Vai cortar, perdida aqui. Verônica, tá me ouvindo? Ele vai cortar a gravação por causa do prazo. Acho que tem mais 22 segundos, mas a hora que iniciar o outro, você já me pergunta se você quer, que a gente já